Há alguns anos eu fui coautor de um livro a respeito da apologética com Arthur Lindsley e principalmente com o Dr. John Gerstner, intitulado Apologética Clássica. E parte da minha responsabilidade nesse volume era escrever as sessões de abertura a respeito da epistemologia cristã, tentando lidar com a questão: como sabemos o que sabemos? Como podemos aprender o que aprendemos? E eu foquei em certos não negociáveis. Disse que há certos princípios que os cristãos ou qualquer outra pessoa nunca devem negociar se estiverem sinceramente preocupados em descobrir a verdade. E eu disse que essas premissas básicas ou suposições básicas da epistemologia incluem 4 coisas. E a primeira é a lei da não contradição, da qual falamos em lógica, metade do método científico. A segunda é a lei da causalidade, com a qual vamos nos preocupar e focar hoje. Terceiro é com o básico, a suposição da confiabilidade básica da percepção sensorial. O quarto é o uso analógico da linguagem, que vamos pular completamente aqui. Mas esse é um pré-requisito necessário para que as pessoas possam falar umas com as outras, para ter algum terreno comum, algo em comum. Ora, nós examinamos o papel da lógica até agora em todo este debate da cosmologia. E quando falo a respeito da confiabilidade básica da percepção sensorial, entendo, como todos vocês, que nossos sentidos podem nos enganar, que nossa visão pode falhar, a nossa audição não é perfeita e assim por diante, e que somos propensos a errar com as percepções que nós temos do mundo externo. Infelizmente, estamos presos a isso, porque a única transição que eu tenho da minha mente para o mundo em que vivo é o meu corpo. Só assim consigo entrar em contato com a realidade externa a mim. E isso é real para todos nós. Mas a grande preocupação que tenho hoje é com a segunda, a lei da causalidade. Porque eu disse que a maioria dos críticos da ideia da origem do universo como um ato da criação divina recua para a indeterminação da física quântica, ou para uma crítica filosófica da causalidade. E o argumento geralmente começa com um apelo ao prodigioso filósofo David Hume, que viveu na Escócia do século XVIII e que basicamente levou o empirismo britânico ao que foi chamado de cemitério do ceticismo, que despertou Kant do seu sono dogmático para a construção de uma nova abordagem da filosofia. Mas o que era tão provocador na obra de David Hume estava em sua análise crítica da causalidade. E não temos tempo para entrar em todas as suas complexidades, mas quero que sejamos capazes de pelo menos compreender a ideia básica do que David Hume estava dizendo. Sua tese básica era esta: nunca temos uma percepção direta e imediata da causalidade. Agora pensamos que sim, e estamos constantemente buscando as causas das coisas. E observamos o que está acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, vemos uma experiência comum em que a chuva cai e a grama fica molhada. E qual é a suposição que fazemos? Qual é a inferência que extraímos? Chegamos à conclusão que a causa da grama ficar molhada foi a queda da chuva, porque antes de chover a grama não estava molhada. E depois que choveu, ficou molhada. E a própria chuva está molhada. Não é preciso ser um cientista espacial para chegar à conclusão de que há uma relação causal aqui. Mas Hume diz, espere um minuto, pode ser que pareça a olho nu, mas pode haver todo tipo de coisas invisíveis acontecendo que nós não podemos perceber.
Ele estava, é claro, jogando com algumas teorias que haviam sido desenvolvidas anteriormente no século XVII pelos racionalistas, pessoas como Descartes, Leibniz e Spinoza. Não quero entrar sobre essas pessoas por enquanto, mas Hume estava dizendo: tudo o que vemos aqui é uma relação de contiguidade, ou o que ele chamou de relação costumeira. Um relacionamento costumeiro é relacionamento que parecemos ver repetido de novo e de novo e de novo. Estamos acostumados a supor que irá continuar como no passado. É o nosso costume supor, quando vamos para a cama à noite, que o sol que já se pôs irá nascer mais uma vez pela manhã. Não sabemos se o sol irá nascer amanhã, mas assumimos isso com bastante segurança, com base no número astronômico das experiências dessa relação habitual no passado. Mas o que Hume está dizendo é que não sabemos ao certo, e não sabemos realmente o que o causa. Tudo o que vemos é uma relação de contiguidade. Agora, uma relação de contiguidade indica uma relação em que um evento segue uma sequência após a outra, onde uma ação segue após a outra, em muitos casos com alto grau de previsibilidade. E Hume ilustrou esse negócio com a sua famosa ilustração das bolas de sinuca em uma mesa de sinuca. Então vamos olhar por um momento para este jogo de bilhar e ver o que acontece. Você tem a mesa, você tem as caçapas, a mesa e assim por diante, e o objetivo é pegar uma bola e acertar outra, e jogá-la dentro das caçapas, e assim começar com o taco. Esse é o instrumento, o organon, para o jogo de bilhar. Eu não fico aqui parado jogando as bolas ao redor da mesa, ou soprando elas, eu uso o taco. Então, eu me engajo em uma determinada ação. O meu braço move o taco. E eu bato o taco contra a bola branca. E quando eu acerto a bola branca, o que acontece? Ela começa a rolar pelo topo da mesa. E em seguida a bola branca atinge a bola que eu mirei. E depois que a bola branca atinge a bola que eu mirei, o que acontece com a bola que eu mirei? Ela começa a se mover e esperamos que ela se mova na direção da caçapa e depois desapareça. E marcamos o ponto que estamos tentando marcar. Agora, tudo isso envolve ações e interações que supomos estarem relacionadas de algum modo causal. O que Hume está dizendo é o que você vê. É uma pessoa pegando um taco, e você vê a pessoa e o taco se movendo. Você vê o taco acertando a bola. Você vê a bola se movendo. Você vê a bola atingindo a outra bola. E em seguida vê a bola se movendo, rolando sobre a mesa e caindo na caçapa. E qual é a suposição? Assumimos que todos nós causamos essas coisas. Como sabemos, por exemplo, desde toda a eternidade, que Deus não decretou que no mesmo momento da história em que eu balancei este bastão, ele iria colocar a bola branca em movimento. Como não sabemos que esse demônio invisível sobre a mesa não está fazendo com que a bola comece a se mover depois que a bola branca a atingiu? Como sabemos que é a ação da bola branca que faz com que a ação da bola que eu mirei se mova? Agora, isso pode soar absolutamente ridículo, e às vezes a filosofia parece absolutamente ridícula, mas Hume estava fazendo uma análise séria aqui de algo fundamental para o conhecimento e fundamental para a ciência, porque o que nos preocupa muito na ciência é a questão das causas. E quando falamos sobre a causa última de toda a realidade, de todo o universo, estamos falando sobre causalidade de uma forma muito séria.
Agora, Hume está dizendo que não percebemos a causa imediata. Vemos relações de contiguidade, isto é, eventos contíguos, isto é, eventos que se sucedem. Não percebemos a conexão. Tudo o que vemos são as séries de eventos. Nós entendemos isso. O que ele está dizendo é que estamos fornecendo a hipótese da causalidade. E isso é algo que a ciência vem aplicando desde Thales, e mesmo antes de Thales, na Grécia Antiga, que temos essa ideia de causalidade. Ora, algumas pessoas chegaram à conclusão de que a análise minuciosa de Hume sobre a causalidade e o ceticismo com relação à percepção destrói o princípio ou a lei de causa e efeito, a tal ponto que podemos agora dizer em nossa sofisticada abordagem da ciência que qualquer coisa pode vir de qualquer coisa, que qualquer coisa pode acontecer, e as coisas podem ocorrer sem uma causa, que os objetos materiais podem aparecer sem uma causa, porque aqui David Hume provou isso no campo da filosofia. E eles apelam a Hume para fundamentar os seus apelos ao nada, ou ao acaso, ou assim por diante. Lembra do que Hume disse sobre o acaso? Eu li para vocês, onde Hume disse que o acaso é simplesmente uma palavra para a nossa ignorância das causas reais. Agora, isso deve ser uma dica para algo sobre Hume que muitas vezes é esquecido. Hume não destruiu a causalidade. Hume não destruiu a lei de causa e efeito. Hume não negou que existam causas para as coisas. Tudo o que ele estava dizendo era que não sabemos qual é a causa específica em um determinado momento. Esse é um tipo de ceticismo. Outro, bem diferente, é ir para o próximo nível, que é um salto quântico, para dizer que pode haver efeitos sem causas. Agora, mencionei alguns momentos atrás a publicação anterior do meu livro, Apologética Clássica, que foi resenhado em uma revista acadêmica. E um filósofo me escreveu e ele elogiou muito o livro, mas ele disse que tinha uma crítica. Ele me enviou uma cópia da sua resenha, a resenha que foi publicada fez uma crítica, e uma crítica simplesmente sobre a obra. Ele fez essa declaração. Ele disse, o problema com o Sproul sou eu. Ele disse, o problema com o Sproul é que Sproul não permite um efeito não causado. Eu olhei para aquilo e pensei sobre o universo explodindo em existência, em 5 tipos de nada e assim por diante. Escrevi uma carta simpática para ele, agradeci pelos elogios e disse, mas devo confessar, você conhece o meia-culpa. Sproul realmente não permite um efeito não causado. Você está absolutamente certo sobre isso. Eu disse, mas você mencionou isso como uma espécie de crítica, onde eu pensei que era uma virtude não permitir um efeito não causado. E certamente me arrependerei desse vício se você simplesmente reservar um tempo para me dar um exemplo em toda a realidade, em toda a história, de um efeito não causado. Nunca recebi uma resposta, e suspeito que nunca receberei, porque há um caso em que esse filósofo, muito sábio, erudito e brilhante, padeceu. Porque ele sabe que não pode haver um efeito não causado. Por que não pode haver um efeito não causado? Porque a palavra efeito, por definição, é aquilo que é produzido por uma causa antecedente. De modo que a lei da causalidade, para todo efeito, deve haver uma causa. Ou para toda causa deve haver um efeito correspondente. Essa definição é o que chamamos de analiticamente verdadeiro. Não há realmente nada mais no predicado que já não esteja contido no sujeito. É como dizer, todos os triângulos têm 3 lados. Ou como dizer, solteiros são homens solteiros. Não há nada de novo adicionado. Tudo o que é a lei da causalidade é um princípio formal, é simplesmente uma aplicação da lei da não contradição.
Porque se um efeito é um efeito, significa que tem uma causa. E se algo é realmente uma causa, significa que produziu um efeito. Se não produziu um efeito, não pode ser chamado de causa. E se algo não é causado, não pode ser chamado de efeito. Está claro. Quero dizer, isso é simples. Mas não é tão simples, porque a confusão de linguagem ocorre novamente neste ponto em alguns dos pensadores mais ilustres de todos os tempos. Eu estou me lembrando, por exemplo, de um homem que foi, de fato, um titã no reino da matemática e da filosofia na Inglaterra do século XX, Bertrand Russell. Russell escreveu um livrinho intitulado Por que eu não sou cristão? Um livro interessante, um livro fascinante. Isso levanta algumas objeções significativas contra a fé cristã. Mas logo no início do livro, ele conta uma experiência que teve quando jovem. Ele disse que cresceu confessando a existência de Deus, olhando para a natureza e chegando à conclusão de que não poderia haver uma causa eterna para tudo isso. Até agora, tudo bem. Quando tinha 18 anos, ele leu algo de John Stuart Mill, no qual Mill desafiava o argumento cosmológico da existência de Deus, isso é, a ideia de que Deus é a primeira causa de tudo o que existe. E o desafio que John Stuart Mill expressou neste ensaio foi este: se tudo deve ter uma causa, então o próprio Deus deve ter uma causa. E tudo o que causou Deus deve ter uma causa. E você se perde em uma regressão infinita, que é o problema da autocriação ou o ser infinito com vingança. Se tudo tem que ter uma causa, então Deus deve ter uma causa. E mais tarde, Russell faz este comentário. Ele diz, se tudo deve ter uma causa, então Deus deve ter uma causa. E se pode haver algo sem uma causa, pode ser tanto o mundo quanto Deus. Agora, o que eu acho desse argumento aqui? O que penso desse tipo de lógica que Russell está usando? Lembra que falamos sobre os argumentos não serem verdadeiros ou falsos, mas os argumentos são válidos ou inválidos? O argumento de Russell é um argumento válido. Sim. Eu te disse de antemão. Sim, era a resposta. Agora eu estava simplesmente esperando a pergunta e você se lembrou. Ok. É um argumento válido, porque se é verdade que tudo deve ter uma causa, então manifestamente Deus teria que ter uma causa, certo? E ele continua dizendo, se pode haver algo sem uma causa, tanto pode ser o mundo quanto Deus. Agora, a segunda premissa é um pouco suspeita, mas a primeira parte do argumento eu vou aceitar. Se tudo deve ter uma causa, então Deus deve ter uma causa. Agora, o problema é que a lei da causalidade não diz que tudo deve ter uma causa. Não há lei que diga que tudo deve ter uma causa. A lei é que todo efeito deve ter uma causa. Porque para que algo seja um efeito, para que venha a existir, ou dizendo de outra forma, todo ser contingente deve ter uma causa. Esse é o significado de contingência. Isso não significa que tudo o que é seja contingente, ou seja um efeito. A autocriação é uma impossibilidade lógica. A autoexistência, não. E o que o cristianismo afirma é que Deus é um ser eterno, que existe em si mesmo. Ele não é um efeito. Ele não é contingente. Ele não foi criado. Ele não teve um começo. Nada o produziu. Ele é eterno. Agora, que lei da lógica esse conceito viola? Nenhum. Não há nada inerentemente irracional sobre a ideia de um ser eterno sem causa. De fato, como Tomás de Aquino demonstrou corretamente,
Não só é possível que exista tal ser, como é logicamente necessário que exista tal ser, se é que existe alguma coisa. Algo deve ter o poder de ser independente de algum agente causal antecedente, ou nada poderia existir. Agora, isso me leva à segunda parte. Veja, o que aconteceu aqui é que John Stuart Mill mudou a definição da lei da causalidade e disse: se tudo tem que ter uma causa, Deus teria que ter uma causa. É como o garotinho que disse, você fez a pergunta a ele, quem causou Deus? Ou quem fez Deus? E o garotinho disse, Deus se fez a si mesmo. Não, 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 não. Mesmo Deus não poderia criar a si mesmo. Mesmo Deus não poderia ser e não ser ao mesmo tempo, no mesmo relacionamento. Se alguma vez houve nada, você não pode ter a geração espontânea de um universo e você não pode ter uma geração espontânea de um Deus. Mesmo o tempo não tem o poder milagroso de trazer um Deus do nada. Qualquer coisa que existe, ou existe por si mesma, ou é produzida por outra coisa. Essas são as únicas opções que nós temos. Estão entendendo? Mas Mill estava dizendo que tudo o que existe tem que ter uma causa. Não. Isso não é verdade. E, infelizmente, quando Bertrand Russell era um jovem e impressionante, 18 anos, ele foi persuadido por um argumento errôneo de um excelente filósofo, John Stuart Mill. E ele ocupou essa posição durante toda a sua vida. A segunda parte da sua declaração é: se pode haver alguma coisa sem uma causa, tanto pode ser o mundo quanto Deus. Ora, eu disse que não falaria sobre a outra alternativa ao eu para explicar a criação, ou seja, um mundo eterno. Agora, eu disputo com o que Bertrand Russell diz. Se há algo sem uma causa, tanto pode ser o mundo quanto Deus. Isso é verdade? Deixe-me dizer dessa forma. Se tem que haver algo sem causa, e estamos concordando com Bertrand Russell, deve haver algo sem causa. Pode ser apenas Sproul, como Deus. O que há de errado com isso? Sproul tem um começo. Sproul é finito. Sproul é derivado. Sproul é dependente. Sproul é contingente. Sproul sofre mutações. O Sproul carece do poder de ser necessário. Assim como toda coisa física carece do poder de ser necessário. E, portanto, não é verdade que seja o mundo tanto quanto Deus. O que precisamos é de um ser eterno, autoexistente e independente, que ele mesmo não seja um efeito. Nada menos, queridos amigos, pode salvar os fenômenos do universo em que vivemos.